Ele escolheu você. Não sei se você já conversou com alguém que tem um conflito com Deus. Eu, aos meus 16 anos de idade, eu recebi um chamado de Deus. Eu fui morar em um seminário, onde as pessoas que tinham chamado para ser pastor foram morar naquele lugar. Passados-se 6 meses, acabou aquela empolgação e eu comecei a olhar para aquilo que eu não tinha de habilidade, dom, de característica. E eu entrei numa crise muito grande com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero. E eu lembro que eu liguei para meus pais do orelhão, naquela época não tinha a tecnologia dos dias de hoje. Eu falei, eu não quero ser chamado por Deus, eu não sei porque que Deus me escolheu, eu não sei porque que Deus me chamou como profeta, eu vou embora de casa, eu vou embora desse seminário, eu vou voltar, porque eu achava que eu tinha entregado a minha vida para Jesus. Sabe, você tem a fantasia que você entregou sua vida, você não entregou sua vida para Jesus, Ele te escolheu. Sabe, você não tem o poder de se entregar para Ele, Ele te escolheu. E é tão interessante, no momento, na vida de Moisés, Moisés era um homem maravilhoso. Moisés, a Bíblia fala que desde a infância, Moisés era uma criança extraordinária. Você já viu uma criança extraordinária? Eu vou dizer para você, Deus não está atrás de pessoas extraordinárias. Não, pastor, se a Xuxa convertesse, as crianças todas não iriam aos pés do Senhor, porque a glória é para a Xuxa, e a glória é para Deus. E quando Deus, Ele escolhe alguém, a primeira coisa que Deus faz, Deus começa a trabalhar na sua vida. Ele começa a esgotar você, Ele começa a produzir situações desconfortáveis na sua vida, até que você entenda que você não tem condições de responder aquilo que Ele tem para você. E é tão interessante que Moisés, com 40 anos, ele estava no ápice do seu vigor, da sua inteligência, da sua sabedoria. Ele fugiu para o deserto, ele respondeu a Deus da forma errada, e aquela coisa toda, começou a morar na casa do sogro. Com 80 anos de idade, Deus apareceu para ele, e Deus chamou ele. E lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11, aqui é um homem cheio de crise de quem ele era. Diz assim, Moisés, porém, respondeu a Deus. Deus estava chamando ele. Ele disse assim, quem sou eu? Quem sou eu para responder a Deus? Quem sou eu para libertar o povo? Quem sou eu? Estou com 80 anos de idade, eu estou frustrado, não tem dinheiro, não tem, quem sou eu? E eu vou dizer uma coisa para você, Jesus escolheu você. Então não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Quem sou eu? Deus não está preocupado quem é você, porque é Ele que se manifesta na sua vida. E lá em João capítulo 15, versículo 16 diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para dar frutos, e os frutos vão permanecer, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedir em meu nome. Então você percebe que foi Ele que escolheu você, foi Deus que escolheu você, Deus chamou você. Sabe, você estava perdido, atrapalhado, no fundo do poço. Eu não sei o dia que Deus escolheu você, mas eu sei o dia que Deus me escolheu. Deus me escolheu aos meus 16 anos de idade. E Deus não olhou para aquilo que eu não tinha, Deus olhou para aquilo que Ele queria fazer na minha vida. E você precisa entender que você foi chamado por Deus, que você é escolhido por Deus. Diga para o seu irmão, você foi escolhido por Deus. Ele escolheu você, e a coisa mais preciosa, Ele colocou dentro de você o Espírito dEle. Já pensou se um grande investidor falasse, eu vou investir todo o meu dinheiro em você? Será que você colocaria todo o seu dinheiro em algo que você não acredita? Será que você abriria o seu coração com alguém que você não acredita? Olha que interessante, 2 Coríntios 1, 22 diz assim, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia que está por vir. Deus depositou a sua confiança em nós, colocando o Espírito dEle dentro de você. Diga, eu sou privilegiado, eu sou escolhido. E aí quando você entende que Deus escolheu você, você precisa entender agora como que eu vou viver depois desse dia. De que forma que eu vou viver depois da consciência que Deus me escolheu. Deus escolheu Moisés, Joaquim, João, Maria, Arlen, escolheu todo mundo. Todos foram escolhidos por Deus, não foi você que se escolheu. Tem muita gente que quer se escolher.
Eu vou dizer para você, Jesus foi até atrás de cada um dos discípulos, chamar cada um deles. Cada um estava na sua vida. Aquele dia que você tinha uma inquietação no seu coração, eu preciso de Deus, eu estou no fundo do poço. Sabe por quê? Já era o Espírito pairando sobre a sua vida, porque Ele escolheu você. Diga, o Senhor me escolheu. E aí depois eu preciso entender, depois que Ele me escolheu, o que Ele vai fazer na minha vida. Sabe quantos brasileiros vão para os Estados Unidos e querem viver exatamente como os brasileiros vivem, vão passar vergonha. Irmãos, eu fui para Portugal, eu já sabia todo mundo que era brasileiro ali. O aeroporto, uma fila enorme para a gente entrar em Portugal. Os brasileiros contando piada alto, rindo alto e furando fila. Mas sem nenhum tipo de consciência pesada, porque cada um vive de acordo com a sua identidade. E quando você foi escolhido, você tem que entender que a sua identidade agora, ela é eterna e não brasileira. A Bíblia diz em Colossenses que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que significa? Eu fui transportado. Existe uma outra forma de negociar, de lidar com o casamento, de responder, de empreender, de avançar, de criar filho, é tudo diferente. Diga para o seu irmão, você é escolhido por Deus. E quando você tem essa consciência, você não vai viver de qualquer forma. 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Diga assim, eu sou exclusivo. Sabe por que você é exclusivo? Porque Deus selou você com o Espírito dele dentro de você. Então isso faz de você uma pessoa exclusiva. O Espírito habita dentro de você, Ele conduz a sua vida, Ele te constrange, você é movido por Deus. Já pensou, alguém entra na sua casa de madrugada, abre a garagem, entra na sala, pega a chave do carro e sai andando? Você permitiria? Não, sabe por quê? Porque o carro é uma propriedade exclusiva que você adquiriu. Eu vou dizer uma coisa, Deus nos comprou por um alto preço. Preço de sangue. Quer dizer que agora você não tem mais vida. A vida que você tem é a vida de Deus. E tem muito crente que, é muito difícil. Não. Quando você entender que a vida que Deus vive é muito melhor que a sua vida, a vida natural, você vai entender da parte de Deus como é precioso. E quando você entende que você é alguém exclusivo, não tem mistura com o mundo. O mundo rejeita tudo aquilo que é de Deus. O mundo odeia a família, o mundo odeia a santidade, o mundo odeia o dízimo, o mundo odeia o pastor, o mundo odeia os crentes, o mundo odeia porque é um mundo diferente. E tem muito crente que não quer ter problema nesse mundo, ele vai negociando os valores, porque ele quer ser aceito pelo mundo. Mas não dá para você ser aceito quando Jesus foi rejeitado pelo mundo. Quantas pessoas no trabalho você é um 007? Ninguém sabe que você é crente, porque você tem medo de ser rejeitado, de ser zoado, de ser caçoado. A sua família, Jesus disse, se você quer ser discípulo dele, você vai ter que aborrecer pai, mãe, tio, cunhado, familiar, cachorro, vizinho, papagaio. Mas você não quer aborrecer ninguém, você quer viver em paz com todo mundo. Mas diga para o seu irmão, você é propriedade exclusiva de Deus. Agora, os critérios, qual é o critério que Deus usa, pastor, para escolher alguém? Então nós temos aqui na nossa igreja alguns irmãos que são donos de empresa. Eles contratam pessoas. E os critérios que você usa para você contratar alguém, é um critério que a pessoa é boa, a pessoa é formada, a pessoa é inteligente, a pessoa é capacitada. Esses dias um irmão que da igreja empresário falou, pastor, eu fui contratar uma pessoa para uma empresa e eu contratei a pessoa mais desqualificada. Fui fazer entrevista ali, eu procurei o mais desqualificado. E eu contratei essa pessoa. E aí começou o processo seletivo, aquela coisa toda. E quando veio o feedback das qualidades desse funcionário, era terrível, era o pior.
E aí eu chamei para conversar com esse funcionário, e assim, muito mal, porque ele ia sofrer muito, aquela coisa toda, e eu creio que Deus me colocou para abençoar a vida dele, para aperfeiçoar a vida dele, para treinar a vida dele, para desenvolver a capacidade dele, para eu pregar o evangelho para ele. E aí a pessoa foi falando as dificuldades e tudo, aquela pessoa começou a chorar muito, falou, nossa, eu nunca me senti tão amado. Porque sempre quando eu aponto os meus defeitos, e aquela condenação, mas eu percebi que vocês me amam, vocês acreditam em mim, muito obrigado. E você pode ter certeza que essa pessoa, que era pior ali entre os funcionários, vai dar muita alegria para aquela empresa. Mas e aí você percebe que os critérios de Deus são diferentes. Irmãos, os critérios de Deus, ele é completamente diferente. Me fale uma pessoa na Bíblia que era perfeita, que fez história. Me fala, não tem. Os melhores, Deus fez questão de trabalhar, até deixar gago, pobre e frustrado na casa do sogro. Então agora você vai. Agora serve. Você sabe quando você acha que você está pronto, Deus fala, não está pronto. Porque a glória vai para Ele. E eu quero falar sobre 3 personagens aqui da Bíblia e os critérios que Deus usou. E sabe que a gente gosta de rejeitar o que a gente não gosta. Quando você não gosta da embalagem, você diz, não quero, não gosto, é feio, é esquisito, não dá, não tem, aquela coisa toda. Mas não é assim. E eu quero dizer para você que você foi escolhido por Deus, porque a única chance que você tem de dar certo é você entender como que Deus te escolheu e como que Deus vai trabalhar na sua vida. Pastor, não sei ser pai, nunca tive um pai, eu não sei como lidar com casamento, fui abusado na infância, aquela luta, aquele constrangimento, aquela dificuldade financeira, e agora o que eu faço? Mas mesmo assim, Deus te escolheu. E você precisa entender como que Deus vai te formar, para que você possa fazer história. O primeiro foi Moisés. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 20 e 22. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Diga assim, Moisés era extraordinário. Sabe quando você vê 2 crianças juntas, e você vê que uma é perfeita, extraordinária, e o pessoal fica, nossa, que linda, ai, aquela coisa toda, e a outra criancinha fica assim. E aí ela já cresce, eu não sou nada, eu não sou bonita, eu não sou desenvolvida, ninguém fez uma festa quando eu nasci, ai meu Deus, mesmo assim te louvarei. Aí você fica já naquele conflito. Eu jogava bola e escolhia os jogadores de futebol no intervalo da escola, e sempre tinha um menino que ninguém escolhia ele. E aí tinha 11 pessoas, só jogava 10. Aí começa a escolher, para o ímpar, esse. Sempre escolhem os melhores, não é verdade? Não é aquele não, aquele lá, aí escolhe. E aí sobra aquele último lá. E sabe o que eu fazia? Eu tinha tanta dor no meu coração que eu escolhia 2 bons e 3 ruins. Sabe, eu sofria quando eu vejo alguém assim num conflito, sofrendo, porque ninguém escolheu ele. E eu vou dizer para você, Deus, ele deve se mover tanto o coração dele para escolher quem não é. Porque quem não é, depende de quem é. E aí é uma criança extraordinária. Mas o que um jovem, o que uma criança extraordinária poderia fazer no reino de Deus? Para quem seria essa glória? Não, eu sou um líder extraordinário. Eu vou dizer, nunca fui um líder extraordinário. Fechei célula, era o pior aluno do seminário, aquela coisa toda. Eu não tinha nada de maravilhoso. Mas quando você acha que você é tão maravilhoso, no meio do caminho você vai parar, você vai ser resistido, você vai confiar em você vai cair em pecado, porque você acha que você é muito bom, não precisa de Deus. Aí acabou a sua história. A sua história só vai até o final quando você permite que a glória dele seja construída dentro de você. E aí, por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Passa para frente, por favor. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. O menino já era extraordinário desde pequenininho. Aí foi parar na casa de faraó e a coisa ficou poderosa. Uma criança insuportável, um adolescente cheio de si, um jovem que se acha melhor que todo mundo, não como isso, não quero isso, não vou, ele é feio, ele é esquisito, eu sou melhor, está cheio de crente assim.
Ah, essa célula, o líder não sabe fazer célula, as pessoas são chatas nessa igreja, ninguém tem condição de me liderar nessa igreja, eu sou muito bom, eu sou pós-graduado, eu sou poderoso, você não é nada. Porque se você acha que você é alguma coisa, rapidinho Deus acaba com você, com essa brincadeira. E aí quando Moisés falou assim, aí, olha que situação, ele era muito bom. Mas aí Moisés, com 80 anos de idade, frustrado, não tinha vigor físico, não tinha money. Eu era jogador de futebol, irmão, eu tinha empresário, eu disputei campeonato paulista, eu tinha procurador. E quando eu cheguei na igreja, eu achava que eu era melhor que as pessoas. Que eu era um jovem top, eu era um jovem acima da média, aquela coisa toda. E aí, aí fechei célula, fui rejeitado, passei por dificuldade. Mas por que eu passei por tudo isso? Porque eu achava que era bom. Deus humilha o soberbo, mas dá graça ao humilde, é melhor ser o humilde sofre mais. Tenta conversar com o morto. Vai bater um papo com o morto. Ele não vai te responder porque ele está morto. Nós fomos sepultados com Ele, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. E sabe que não dá para você humilhar o humilde. Não dá para você humilhar uma pessoa humilde. Sabe quando você conversa, não é assim, eu não penso assim, sabe? Cheio de justificativa, porque você não está morto. Aí Deus fala, querido, eu queria tanto lapidar, mas agora vai dar mais uma pancada em você, porque não derrubou ainda. Mas eu fechei uma cela, achava ainda que era bom. Aí Deus falou, caramba, com uma não aprendeu. Aí a pessoa está desempregada, está ali. Não aprendeu. Uma vez eu dei uma cesta básica, quando era adolescente, para uma pessoa. Eu vou devolver toda essa cesta básica, porque é só um tempo que eu estou passando. Eu não aceito, isso é uma humilhação para mim. Até hoje, 20 anos depois, não tem nada na vida. Deus quer te prosperar. Não, eu sou humilde porque eu não tenho dinheiro, não. Não é isso não. Não é isso não. Não tem como você prosperar, porque tem orgulho disfarçado de humildade. Sabe? Eu sou tão humilde, eu me orgulho pela minha humildade. Nossa, pastor, é uma humildade tão poderosa assim que eu fico assim impactado. Eu conheço muita gente, tem muito dinheiro e é muito humilde. Conheço muita gente, não tem onde cair morto e é muito soberbo. A soberba, você sente o cheiro da soberba. A Bíblia diz que nós fomos chamados para exalar o perfume de Cristo. Diga para o seu irmão, o seu perfume é o de Cristo ou é o da soberba? Mas eu vou dizer para você, Deus, Ele respondeu para Moisés. E a resposta de Deus para Moisés, quando Ele disse, quem sou eu? Quem sou eu para trabalhar numa empresa como essa? Quem sou eu para ser um pastor? Quem sou eu para criar um menino da maneira de Deus? Quem sou eu? Diga para o seu irmão, Ele é tudo o que você precisa. E lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, Deus dá uma resposta para Moisés. Deus não falou aqui, Deus afirmou. Ou mais ou menos, talvez, não, Ele afirmou. Eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Eu irei com você como prova que fui eu que enviei você. Eu não sei ser líder, quando você entende que foi Ele que te enviou, você tem essa revelação, você vai desfrutar de favor de Deus, de unção de Deus, de graça de Deus, aleluia. Esses dias atendendo uma pessoa, um casal, a moça falou assim, pastor, eu nunca estudei sobre isso, e aquela coisa toda, e quando eu fui conversar com uma pessoa na empresa, eu passei a noite orando, buscando a Deus, buscando, e aí quando eu fui conversar, as pessoas ficaram assim, uau, quanto conhecimento. Eu vou dizer uma coisa, quem tem unção, até quem tem conhecimento fica assim, uau, que faculdade você fez. Mal eles sabem que a faculdade que ele fez foi a faculdade do deserto, de desaprender o espírito em qual você achava que dava conta de fazer. Não é pecado você estudar, não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ser bom.
O pecado é você achar que o que você tem, o que você é por conta que você fez alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa, Jesus morreu nu em uma cruz, para que a glória toda fosse para Ele. E aí você percebe quem que Deus escolhe. Quem que Deus escolhe? Deus escolhe quem não é. Deus escolhe quem não sabe. Deus escolhe quem não tem. São esses que Deus escolhe. Porque quando você reconhece que você não tem e você não é, você tem um coração de aprender. Você tem um coração de ser transformado. Quantos homens casados, você não sabe ser casado, mas você é tão orgulhoso que você não tem coragem de conversar com outro casal. Você me ajuda? Eu não sei, não tive um pai, eu não sei lidar com meu filho, mas você acha que aquela coisa, aquele orgulho. Eu vou dizer uma coisa para você, seja alguém humilde, quebrantado, seja alguém que aprende, seja alguém que ouve. Jesus disse, aprendei de mim, que sou humilde. É tão bom poder aprender de Jesus, Ele é o nosso referencial. O segundo personagem aqui foi Jeremias. Pastor, não, Jeremias era um profeta. Não, Jeremias era um profeta assim, cheio de crise. Não precisa projetar, Jeremias 1, do versículo 4 até o 8, diz assim, aqui Jeremias tinha sido chamado por Deus desde o ventre materno da sua mãe. E aí diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Olha aqui de novo aqui, antes do ventre materno, eu o escolhi. Quais são os critérios para Deus escolher alguém? Outro critério aqui, antes do ventre materno, eu te escolhi. Mas, olha que interessante, antes de você nascer, eu te separei, te designei como profeta. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar e não passo de uma pessoa jovem. Em outras palavras, Deus, você não pode me escolher. Sabe por que você não pode me escolher? Que história é essa que você me chamou desde o ventre materno, se eu não passo de um menino? Se eu não sei falar direito, se eu não tenho uma faculdade, se eu sou gago, se eu sou esquisito, se eu sou tímido, que história que é essa? Você está errado, Deus! E sabe quando Deus Ele te escolhe, você quer puxar uma lista de desculpas. Eu vou empreender? Não sou empreendedor assim. E aí às vezes você vai sem ter a consciência que Ele te enviou. E Ele que vai te capacitar. Aí vai quebrar, vai dar errado, vai frustrar. Por quê? Porque você não tem essa consciência. Isso aqui foi o que Jeremias disse. Eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. E você, irmão? O que você disse para Deus quando Deus te escolheu? Pergunta para o seu irmão, o que você falou para Deus? É muito grande para mim. Não sei mexer com criança. Eu não sei falar direito. Não tenho dinheiro. Vim de uma família pobre. Aí você quer convencer quem te chamou. Sabe por que você quer convencer que você não consegue para Deus? Porque você quer ir por você mesmo. Você não quer passar vergonha, não quer passar constrangimento. Mas Deus diz para Moisés, eu vou com você. Como prova que eu te enviei e eu te escolhi. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu te ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para proteger. Então, para com essa conversinha. Abre a boca, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. E não tenha medo, porque eu vou te proteger. Ele é o meu escudo em meias lutas. Conhecem essa música? Ele é seu escudo no meio das lutas. Em São Paulo, as pessoas querem morar em condomínios fechados com medo de ser assaltado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A única segurança que você pode ter na sua vida é que Ele é quem te protege. É Ele quem te capacita. Ele é tudo o que você precisa. Diga aleluia. Deus sempre Ele chama quem não consegue. O critério para Deus escolher é o critério de quem não consegue. É o critério de quem não sabe. É o critério de quem não tem. Esse é o critério de Deus. Agora imagina você, quando você entende e você tem essa revelação, o que você se torna em Deus. Tem gente que fala assim, pastor,
depois que eu fui para a igreja, minha vida piorou. Não é que a sua vida piorou, Deus quer remover a sua capacidade humana. E às vezes você está tão seguro do seu, não, meu trabalho, eu ganho lá 15 mil, e você está seguro que você vai pagar a conta, porque tem dinheiro no banco. Você está seguro porque você tem um Ronaldinho lá na sua empresa. Você está seguro porque o seu patrão tem uma dívida com você de gratidão. Aí você está seguro na célula porque tem um irmão que leva 15 visitantes toda reunião de célula. Aí o seu filho está na igreja, santo, lindo e maravilhoso. Aí você nem ora porque você acha que ele vai ser uma estrela brilhante nessa terra. E aí você converte. Aí o patrão fala, vai ter uns cortes aqui. Vai ser você, bom. Aí seu filho fala, mamãe, eu não quero saber de Deus não. E o irmãozinho que leva os visitantes falou, vou mudar de célula, tá bom? Tá chata essa célula aqui. Aí você fala, meu Deus, e agora? Será que eu sou escolhido mesmo? Porque a base em qual você é escolhido é você e não é nele. Filipenses 3,9 diz, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Em outras palavras, eu tenho que ser achado nele, eu tenho que ser encontrado nele, eu tenho que estar escondido nele, porque ele é meu esconderijo. A Bíblia diz que nós morremos e estamos escondidos nele. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, você é favorecido por conta dele, não por sua conta. Uma igreja nossa, que tinha um irmãozinho que tocava violão, e ele era muito, não existe pessoas feias, cada tampa tem a sua panela. Aquele adolescente, sabe, cheio de espinha, esquisitinho, meio esquisitinho, ele ficava tocando violão, aquela coisa toda, e o sonho dele era tocar no culto e fazer parte do louvor. Mas quando olhavam para ele assim, falavam, será? Ele todo dia chegava no culto, antes de todo mundo, e ficava lá olhando ali, e ninguém olhava para ele. Tem gente que sai da igreja porque não foi escolhido para ser o próximo líder, né? Esqueceram do seu aniversário. E um dia o ministro do louvor faltou. E aí não teve jeito, chamaram quem? O menino. Quando o menino subiu, olharam a igreja com a cara de decepção. Ai, mas o menino começou a dedilhar. E o céu desceu como nunca aconteceu naquela igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, o tesouro, que é Cristo, ele está dentro de você, não fora. Diga para o seu irmão, não despreze os tesouros naquilo que você talvez acha que não tem crédito. E o último foi Davi. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Davi era um menino comum. Até o dia que Deus o escolheu. E quando Deus o escolheu, Deus o ungiu. E depois daquele dia, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Depois daquele dia, Davi matou um gigante. Treinou um exército, tocava a harpa para o demônio sair de Saul, fez história, cumpriu o propósito de Deus. Sabe que a conclusão que nós chegamos aqui, que Davi foi o que ele foi, não porque ele era uma criança especial, mas porque ele carregava a unção de Deus. O bem mais valioso que você tem na sua vida é a unção de Deus. A unção de Deus é tudo o que você precisa. Saul, não é pecado, eu mesmo tenho muitos cursos, eu tenho centenas de cursos, li centenas de livros, estudei, fiz curso de gestão empresarial, gestão de recursos humanos, fiz um pouco de psicologia organizacional, sou formado em teologia, tenho um curso de bacharel em teologia, eu tenho muito curso. Mas eu vou dizer para você, quando você tem consciência que tudo que você tem não vale nada diante de um gigante. Se você pode ter sido o André Borges, nadador é André Borges que chamava? Que ganhou muitas medalhas. Gustavo Borges.
Se um dia você se deparar, você é o Gustavo Borges, muito bom, a seu quarto cheio de medalhas. O dia que você estiver no meio de um rio, muito profundo, sem fim, não vai valer de nada a habilidade que você tem para nadar. A única coisa que vai valer naquele dia é você erguer os seus braços e falar, Senhor, se o Senhor não fizer um milagre aqui, eu vou morrer. Eu vou dizer, quando você vai para uma reunião de célula, já fez tantas células, tantos anos como discipulador, você põe no automático e começa a confiar em você. Sabe que um dos sinais de alguém que não perdeu o mover de Deus é o coração dele. A Bíblia diz que Deus achou em Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha pecado, cometeu um adultério, um homicídio. Saul não. Saul era um homem bom, perfeito, treinado. Mas Saul era um homem com muito medo. E sabe, quanto mais você confia em você, mais você vai ter medo. Quando você olhar para o gigante, você vai olhar para as suas habilidades. É quando você olhar para o gigante e você olhar para a medida de unção que Deus colocou dentro de você, você fala, eu vou avançar e vou crescer. Diga aleluia. E é tão interessante que em Atos 13, 36 diz assim, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Davi serviu em todo o tempo da vida dele. Ele serviu a sua geração. A palavra servir no original, aqui no grego, é escravo. Davi se tornou um homem escravo da sua geração. E porque ele se tornou escravo da sua geração, ele fez história. Deus, ele chamou você para marcar uma história. Atos 20, 24, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo não considerava a vida dele de valor. O maior valor que o apóstolo Paulo tinha na vida dele era poder completar a carreira, completar o propósito. Irmãos, tem noção que Davi fez aqui? Davi, ele era escravo da sua geração, ele serviu a sua geração. Se você quer fazer história, olha as características das pessoas que Deus tinha chamado aqui. Deus escolheu Jeremias, que não passava de um jovem, não sabia falar direito. Deus escolheu Moisés, que era muito bom, mas Deus esperou. Eu vou falar uma coisa para você, tem gente que vai sofrer muitos anos, mas não precisaria. Segundo os historiadores, em 40 dias, as pessoas teriam chegado em Canaã, mas eram tão teimosas que levou 40 anos. Diga para o seu irmão, está sofrendo há 40 anos ou já está quase chegando nos seus 40 dias para resolver o problema? A pessoa é teimosa. Você conhece alguém teimoso? Sabe aquela pessoa teimosa? Eu vou dizer para você, a sua teimosia é fruto de imaturidade, é falta de luz. Você é imaturo. Você acha que você vai mentir para Deus. Você acha que você vai convencer Deus. Não vai, Deus te pega. Você pode mentir para qualquer um, mas você não consegue mentir para Deus. Há muitos anos atrás, uma líder de célula lá na Armênia, só tinha uma igreja, ela tinha problema com droga. E ela virou líder de célula e tudo, um dia passou por uma crise. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando você fica em crise com a sua vida, ou você volta para a sua velha vida, ou você encontra o Senhor. Não tem outra opção na sua vida. Mas Ele sempre vai estar de braços abertos. Ele nunca vai abrir mão que você seja transformado por Ele. Assim como foi com Moisés. E essa mulher decidiu usar droga. Ali no Jaçanã, Fernão Dias. Ela falou, eu vou procurar uma favela que ninguém da igreja vai me ver. Uma líder de célula. E ela entrou na favela para comprar droga. De repente passa uma Kombi com um versículo assim, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Ela já ficou com medo. Quando eu era líder de célula de jovens, teve um jovenzinho que decidiu agarrar uma menina e pensou em ir lá para o metrô de Itaquera. Não tinha igreja para aquelas bandas. E aí só tem um problema. Um irmão dormiu, um líder de célula dormiu
no metrô, era para descer na Armênia, foi para lá em Itaquera. Aí o metroviário foi acordar ele. Quando ele acorda, assim, estava no muro o irmãozinho agarrando a irmãzinha. Eu vou dizer para você, Davi, ele escondeu o pecado dele, para que ninguém descobrisse. Mas a Bíblia diz que Deus expôs o pecado de Davi para todo o sol de Israel. Não valeu a pena esconder o pecado. Eu vou dizer para você, Deus te escolheu. Não vale a pena você ser teimoso com Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, se você for sensível a Deus, Deus é sensível com você. Se você for duro com Deus, Deus vai ser duro com você. Não precisa nem ser espiritual para entender isso aqui. Seja inteligente, se derrame. Mas tem gente que é tão orgulhosa que desce a tumba, mas não perdoa. Desce a tumba, mas não fala a verdade. O cara está transando com a moça no motel. Não era isso não, é Photoshop, não era eu. Já viram essas histórias? Não, esse cheiro de cigarro aqui, não estou fumando não. O que é isso? Não era não. Eu vou dizer para você, o propósito de Deus não é para os bons, para os inteligentes e para os fortes. São para as pessoas que decidem ser trabalhadas por Deus. E eu quero fazer um apelo hoje. Você quer dizer sim para o chamado de Deus na sua vida. Dizer, Senhor, eu sou como esse Moisés. Quem sou eu? Ou talvez eu sou como esse Jeremias. Eu sou muito jovem, novo convertido. Ou talvez você é como um Davi. Você está lá de trás, ninguém escolhe. E você quer dizer para o Senhor hoje, Senhor, eu quero responder a Deus nas minhas impossibilidades, nas minhas crises. E eu quero ser alguém escondido no Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Se você quiser vir aqui se ajoelhar aqui na frente, Senhor, eu quero ser um pai que vai marcar a vida dos meus filhos, mesmo com as minhas impossibilidades. Eu quero ser um avô, uma avó, que vai marcar a vida dos meus netos. Eu quero ser um empreendedor que não vai somente contratar pessoas, mas vai marcar a vida das pessoas. Se você é um líder do céu, Senhor, eu quero responder. Eu quero dizer sim. Sim, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha lutado dentro de você, olhando para tantas coisas. Olhe para Ele. Olhe para Jesus. Oh, Jesus. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele que te capacita. A unção dele é tudo o que você precisa. Deixa a unção de Deus se mover na sua vida nessa manhã. Deixa a graça de Deus envolver a sua vida. Você não tem ideia os lugares aonde o Senhor pode levar a sua vida pela unção de Deus. A unção de Deus restaura todas as coisas. A unção de Deus acelera todas as coisas. A unção de Deus faz aquilo que não é para que seja. Deus não escolhe aquele que é capacitado. Deus escolhe aquele que é disposto.
a depender dEle. Deixe o Senhor se mover nesses dias da sua vida. Estamos às portas de um jejum. Ele vai se mover na sua vida nesses dias. Ele vai tocar no mais profundo do seu coração. Oh, Jesus.